Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astroeduca e hoje vamos estudar para o concurso público da Prefeitura Municipal de Araguaína, no Tocantins, nos conhecimentos específicos do cargo de professor, com a aula 05, Tecnologias Educacionais, BNCC e Legislação Educacional. Esse conteúdo é muito atual e aparece bastante em provas porque a escola já vive a cultura digital. Precisa usar tecnologia com intencionalidade pedagógica. Ao mesmo tempo, precisa respeitar diretrizes curriculares e leis que garantem direitos. Então vamos organizar em 3 blocos: Tecnologias na Educação, BNCC e Computação, e Legislação. Tecnologias digitais na educação. Tecnologias digitais na educação são ferramentas e ambientes digitais usados para apoiar o ensino e a aprendizagem. Isso inclui computadores, tablets, celulares quando autorizados, lousa digital, projetores, plataformas de aprendizagem, ambientes virtuais, aplicativos, vídeos, simuladores, jogos educativos, ferramentas colaborativas e recursos de acessibilidade. Em prova, o ponto central é: tecnologia não é fim, é meio. Ela só tem valor pedagógico quando está alinhada a objetivos de aprendizagem, conteúdos e avaliação. Se o professor usa tecnologia apenas para passar tempo ou apenas como enfeite, não há ganho educacional consistente. Um conceito cobrado é o de intencionalidade pedagógica. Intencionalidade significa escolher a tecnologia porque ela favorece uma habilidade específica, como pesquisar, analisar, produzir texto, resolver problema, simular fenômeno, colaborar, criar apresentação ou registrar aprendizagem. A banca costuma valorizar alternativas que mostram uso crítico e planejado de tecnologia e rejeitar alternativas que tratam tecnologia como substituta do professor ou como solução automática para problemas de aprendizagem. Informática educativa. Informática educativa é o uso de recursos computacionais como instrumentos didáticos e também como objeto de aprendizagem, dependendo da proposta. Ela envolve tanto usar tecnologia para ensinar outras áreas, quanto ensinar conhecimentos digitais para que o aluno se torne competente no mundo atual. Em provas, aparece a ideia de que informática educativa não é só ensinar a mexer no computador. Ela pode envolver letramento digital, produção de conteúdos, uso de ferramentas, pensamento computacional e cultura digital, com foco em autonomia e criticidade. Outro ponto importante é que informática educativa precisa considerar inclusão e acessibilidade. Tecnologias assistivas e recursos de acessibilidade, como leitores de tela, ampliadores, legendas, audiodescrição, pranchas de comunicação e configurações de contraste-fonte, são essenciais para garantir participação de alunos com deficiência. A banca costuma cobrar que tecnologia pode reduzir barreiras, quando usada com planejamento. Cultura digital. Cultura digital é a forma como a sociedade se organiza, se comunica e produz conhecimento no ambiente conectado. Ela envolve redes sociais, produção e circulação de informações, colaboração online, consumo de mídia, inteligência artificial, privacidade, segurança e cidadania digital. Para a escola, trabalhar cultura digital significa formar alunos capazes de usar tecnologia com responsabilidade, identificar desinformação, proteger dados e agir eticamente no ambiente online. Em prova, cultura digital se conecta a competências como comunicação, criticidade, autoria, colaboração e ética. A banca pode cobrar que cultura digital inclui avaliar fontes, checar informação, compreender que algoritmos influenciam o que vemos, respeitar direitos autorais, proteger dados pessoais e evitar ciberbullying. Em outras palavras, cultura digital é parte da formação cidadã, não apenas habilidade técnica. Ensino híbrido. Ensino híbrido é a combinação planejada de atividades presenciais e atividades mediadas por tecnologia, com organização de tempos, espaços e estratégias. Ele não é simplesmente dar tarefa no computador. Ele envolve planejamento didático em que parte da aprendizagem ocorre com apoio de recursos digitais, com personalização, e parte ocorre com mediação presencial, interação e orientação. Modelos comuns incluem rotação por estações, sala de aula invertida e laboratórios rotacionais, mas a prova geralmente cobra a ideia geral. Ensino híbrido mistura presencial e online, com intencionalidade e acompanhamento. A banca também pode cobrar um cuidado.
Ensino híbrido não significa substituir a escola pela internet. O professor continua essencial na mediação, no acompanhamento e na avaliação. O ensino híbrido pode favorecer personalização, porque permite que alunos avancem em ritmos diferentes com recursos digitais, enquanto o professor atende necessidades específicas. Mas isso exige infraestrutura, planejamento e critérios, e não pode aumentar desigualdades. Em prova, a alternativa correta geralmente inclui acompanhamento docente e equidade de acesso. Recursos tecnológicos na educação infantil e no ensino fundamental. Na educação infantil, tecnologia deve ser usada com cuidado, porque a infância exige interação concreta, brincadeira, movimento, linguagem e relações. Recursos tecnológicos podem apoiar contação de histórias, músicas, registros de atividades, produção de desenhos digitais simples e uso de recursos acessíveis, mas não substituem o brincar e a interação presencial. Em prova, a banca valoriza o uso equilibrado, tecnologia como complemento, com tempo controlado e com finalidade pedagógica, não como babá digital. No ensino fundamental, os recursos podem ser ampliados: pesquisa orientada, produção de texto, apresentações, vídeos, simuladores, jogos educativos, atividades de programação desplugada e plugada, plataformas de exercícios e ferramentas colaborativas. O ponto é sempre o mesmo: propósito e orientação. Pesquisar na internet não é apenas copiar. Envolve selecionar fontes, comparar informações e produzir síntese, o que deve ser ensinado. Competências gerais da BNCC. A BNCC organiza aprendizagens essenciais e traz competências gerais que atravessam todas as áreas. Em prova, o mais importante é entender o sentido dessas competências. Elas articulam conhecimento, pensamento crítico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. A banca pode não exigir a lista literal, mas cobra a ideia de que a escola deve desenvolver competências amplas, não apenas conteúdos isolados. Cultura digital aparece explicitamente, mostrando que o aluno deve compreender, usar e criar tecnologias de forma crítica, significativa e ética. BNCC Computação. BNCC Computação, em linhas gerais, é a organização de habilidades relacionadas à computação na educação básica, com foco em letramento digital, pensamento computacional e cultura digital. Ela não se limita a ensinar linguagem de programação. Ela inclui compreender problemas, organizar informações, automatizar processos simples, analisar dados e desenvolver postura ética e segura em ambientes digitais. Em prova, a banca costuma cobrar que computação é componente formativo da cidadania digital e do mundo do trabalho, e que deve ser trabalhada de forma adequada à idade. Pensamento computacional. Pensamento computacional é a capacidade de resolver problemas de forma estruturada, usando estratégias como decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e elaboração de algoritmos. Decomposição é dividir um problema grande em partes menores. Reconhecer padrões é identificar regularidades para reutilizar soluções. Abstração é focar no essencial e ignorar detalhes irrelevantes. Algoritmo é sequência ordenada de passos para resolver uma tarefa. Em prova, aparecem exemplos como criar um passo a passo para, e a resposta envolve algoritmo. E aparece também a ideia de que pensamento computacional pode ser trabalhado sem computador, com atividades desplugadas, como jogos de instruções, rotas, receitas e sequências lógicas. Programação e algoritmos. Programação é escrever instruções para que um computador execute uma tarefa. Em educação básica, programação pode ser introdutória, com linguagens visuais e blocos, e com foco em lógica, não em sintaxe complexa. Algoritmos são a base da programação. O aluno aprende a pensar em sequência, condição e repetição. Em prova, a banca cobra que ensinar programação na escola deve ter foco pedagógico, desenvolver raciocínio lógico, criatividade, resolução de problemas e trabalho em equipe, e não formar programadores profissionais precocemente. Ética digital. Ética digital é tema certo de prova. Envolve respeito ao outro online, combate ao ciberbullying,
responsabilidade ao compartilhar informações, proteção de dados pessoais, cuidado com senhas, privacidade, consentimento para o uso de imagem, respeito aos direitos autorais e à propriedade intelectual, e atitude crítica diante de desinformação. A banca valoriza alternativas que falam de cidadania digital, uso responsável, crítico e seguro de tecnologias. Também cobra que o professor deve orientar alunos sobre riscos e sobre condutas, e que a escola deve ter regras claras de uso de equipamentos e redes. Legislação Educacional, LDB, PNE e ECA. A Lei nº 9.394, 1996, a LDB, organiza a educação nacional. Em prova, o núcleo é: educação é direito, a educação básica e educação superior, e a educação básica inclui educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e visa o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos, complementando família e comunidade. A LDB reforça princípios como igualdade de acesso e permanência, gestão democrática do ensino público, valorização dos profissionais e garantia de padrão de qualidade. Também reforça que educação especial é modalidade transversal e que o atendimento especializado deve ocorrer preferencialmente na rede regular, o que se conecta à inclusão. Para o professor, a LDB aparece como base de organização curricular, avaliação e gestão. A Lei nº 13.005, 2014 institui o Plano Nacional de Educação, o PNE, com metas e estratégias decenais. Em prova, a banca cobra a finalidade. O PNE orienta políticas para universalizar acesso, melhorar qualidade, valorizar profissionais, ampliar investimento e reduzir desigualdades. Mesmo que não cobrem todas as metas, cobram o sentido de planejamento nacional e o compromisso com indicadores e prazos. O PNE articula a União, estados e municípios, e isso se conecta ao planejamento da rede municipal, inclusive em Araguaína. A Lei nº 8.069, 1990, o ECA, é essencial porque coloca criança e adolescente como sujeitos de direitos e estabelece prioridade absoluta. Em prova, a ligação com a escola é direta: direito à educação, respeito, proteção contra negligência, violência e discriminação, e dever da escola de atuar como parte da rede de proteção. A escola deve garantir acesso e permanência, prevenir evasão, combater violência e acionar os canais competentes quando há suspeita de violação. Isso também se conecta à ética digital. Exposição de criança em redes sociais sem autorização e sem necessidade pode violar direitos, e cyberbullying também entra como violação a ser enfrentada. Conexão entre tecnologia, BNCC e lei. A banca gosta de cobrar integração. Tecnologia não é algo fora do currículo. Ela se conecta à BNCC e à formação cidadã. A BNCC traz cultura digital como competência, e a escola deve desenvolver isso com ética e segurança, respeitando direitos do ECA. A LDB reforça qualidade e inclusão. Então tecnologia deve reduzir barreiras, não aumentar desigualdade. O PNE reforça metas e políticas de melhoria e expansão, e a tecnologia pode apoiar, mas precisa de planejamento e formação docente. Para fechar, guarde o mapa de prova. Tecnologias digitais devem ser usadas com intencionalidade pedagógica. Informática educativa é uso crítico e formativo, não apenas técnica. Cultura digital envolve cidadania, informação e ética. Ensino híbrido combina presencial e digital com planejamento e acompanhamento. Na educação infantil, tecnologia é complementar e cuidadosa. No fundamental, amplia-se com pesquisa, produção e pensamento computacional. BNCC orienta competências amplas, incluindo cultura digital. BNCC Computação reforça pensamento computacional, algoritmos e programação de forma educativa. Ética digital é proteção, respeito e responsabilidade online. LDB, PNE e ECA dão a base legal, direito à educação, planejamento de metas e proteção integral de crianças e adolescentes. Se você domina esse conjunto, você responde com segurança às questões atuais sobre tecnologia e educação.